Veja aqui, ó, que interessante, pessoal, também, ó. Jesus entregou a nação judaica nas mãos de Tito. Então, quando eles fizeram o evocatio lá, era isso. Então, o Filho de Deus, um Filho de Deus, entregou os judeus nas mãos dos romanos. Então, veja que em Mateus ele vai dizer assim, ó, portanto, eu vos digo que o reino de Deus, tá, será tirado de você e dado a uma nação que produzirá seus frutos. Aí eu pergunto para vocês, quem é essa nação? Quem é essa nação que vai dar frutos? Os romanos, perfeito. Mas quem é que está por trás dessa nação romana na época? Tito e Vespasiano. Ou seja, quando Jesus está fazendo essa profecia, ele não está só fazendo uma profecia sobre os romanos, ele está fazendo a profecia sobre os flavianos, tá, pessoal? Os flavianos estão por trás disso. Não tem um outro personagem, não tem um outro autor que teria mais interesse em criar esse personagem do que os flavianos. Perfeito? Então, isso fica claro aqui, tá? Então, deixa eu continuar aqui, ó. Veja que aqui, ó, em Guerra dos Judeus, o Josefinho nosso aqui vai dizer assim, ó, portanto, não posso deixar de supor que Deus, olha só, pessoal, que forte isso, ó, Deus fugiu de seu santuário e ficou do lado daqueles contra os quais você luta. Ele ficou do lado de quem? Dos romanos, perfeito. Mas quem eram os romanos? Os flavianos. Deus fugiu de seu santuário, vamos ler assim, ó, Deus fugiu de seu santuário e ficou do lado daqueles contra os quais você luta, que são Tito e Vespasiano. Era isso que ele está dizendo aqui, ó. Aí ele vai continuar aqui, ó, no livro 2, ó. O que resta, portanto, é isso, que você recorra à assistência divina. Falando isso para os judeus, ó. Mas isso já está do lado dos romanos, pois é impossível que um império tão vasto que esteja estabelecido seja estabelecido sem a providência de Deus. Ou seja, Deus estava do lado dos flavianos e dos romanos e contra o seu próprio povo. Tá? Qual a chance disso acontecer? Nenhuma. Ou seja, isso é uma invenção do autor. Tá? Ele tinha um objetivo. E, ó, desde que te agrade, que criou isso aqui, o Joséfo, que ele teve uma visão lá de Deus e ele está conversando com Deus, tá? Ele vai dizer assim, para Deus, ó, desde que te agrade que criou a nação judaica, deprima a mesma, e desde que toda a sua boa fortuna foi passada para os romanos, ou seja, Deus entregou tudo de bom. Isso aqui faz parte do que, pessoal? Do evocatio. Isso faz parte do vocatio. Deus deu os judeus na mão dos romanos, tá? A boa fortuna, a aliança agora foi feita com os romanos. Então, isso aqui já foi lido. Ó, como esse texto aí é possível perceber que, no caso do Tertuliano, ó, o Senado aprovava a proposta do imperador. Segundo, que Vespasiano e Tito não se opuseram aos cristãos. Veja que ele fala que Nero perseguiu, logicamente ele sabe que Nero não perseguiu, porque não existia cristão, e aí ele pula Vespasiano e Tito e vai para Domiciano. Ou seja, Vespasiano e Tito nunca perseguiram, e é justamente na época deles que surge Jesus. É a época que é aprovado Jesus no Senado. Então, se Jesus não foi aprovado durante Tibério, Nero estava perseguindo e Domiciano perseguindo, o único tempo que Jesus se tornou Deus romano foi a época de Vespasiano. Tá? E o mais importante, quem levou Jesus ao Senado precisava de uma narrativa que envolvessem pessoas contemporâneas à divindade, nativas e romanas, ou seja, Joséfo. Veja que temos o testemunho de ambos nos evangelhos, ou seja, não bastava Vespasiano sozinho criar uma divindade sem uma narrativa para aprovação. Por isso, os evangelhos. É aí que surge o evangelho de Marcos. Multiversal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.